tem que ter paciência, tá bom? Vamos lá então. Bom, meus amigos, continuando então nossos estudos aqui sobre as manifestações visuais, né? Nós estamos vindo assim de uma explicação de pontos assim importantíssimos para nosso esclarecimento. Nós vimos aqui como é que é o processo, a técnica, né, que os espíritos utilizam para poder se mostrarem, para poder da cabeça, do cérebro material da criatura. Como é o processo disso? Se você está vendo ali que é um fenômeno espiritual. Então você tem a aparição de um espírito. O espírito se materializa, você chega lá, consegue até segurá-lo, apalpá-lo, né? Ele está tangível. Como é que aquilo ali pode ser uma alucinação? Explica. Eles não tinham explicação. Então aí, nesse ponto que Kardec se batia. E aí ele diz assim: a causa dos sonhos não foi mais explicada pela ciência. Ela é para poder dar uma satisfação, para não passarem por que não tem o conhecimento, criam não. Como é a tal agora é a história da virose, né? Então, tudo agora, se você não é uma gripe, é virose. E aí? Então, não aceitar esse mundo. Então, não aceita, tudo bem. Agora, dá uma explicação para a tua teoria. E é o que Kardec está dizendo aqui. Não tem. Não tem por quê? Porque não existe alucinação. É uma realidade. Né? O Souza lembrou bem aí Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela foi queimada. Por quê? Porque ela via espíritos. Então, achavam que ela estava louca, alucinada. Então vamos queimar porque essa mulher é doida. Como é que se explica isso? E ela vendo os espíritos, e os espíritos dando conselho, os espíritos a orientando. E ela e outros, muitos mais, não só ela, muitos. A gente tem aí na literatura espírita vários casos de pessoas que veem o mundo espiritual, que vivenciam o mundo espiritual. E que o mundo espiritual é uma realidade, não tem como fugir. Né? Então é o que Kardec está falando. Ele diz assim: as explicações atuais ainda são incompletas. Somente com as pesquisas parapsicológicas a ciência começou a avançar recentemente no rumo certo que o Espiritismo indicou há mais de um século. As razões psicofisiológicas é necessário acrescentar as espirituais. Então, a gente já está vendo, né, a época de Kardec não tinha. Agora a gente já está vendo alguns ramos, né, alguns ramos da ciência material admitirem além da matéria. Não é? Então, você já tem até médicos, olha só, conheço vários casos, eu passei por isso. Você chega no médico, você faz lá todos os exames que você tem que fazer, os exames não te acusam nada, e você está tendo sensações, você está sentindo coisas. Está lá tendo taquicardia, tendo um monte de coisa. Seu coração está normal, seu metabolismo está normal, seu corpo está normal. O que os médicos agora já estão começando a fazer? Aconselhar as pessoas a procurarem um tratamento espiritual. Eu mesmo fui a um médico há tempos atrás procurar um tratamento espiritual. Vai cuidar também. Então eles já estão, claro, eles conversam antes, percebem se há possibilidade de falar para você e já te dão esse conselho, né? É o futuro também da ciência aceitar a ciência espírita, quer dizer, a ciência material aceitar a ciência espírita. Ok, Dudu, obrigado, meu querido, vai com Deus. Dizem tratar-se, continua Kardec aqui ainda em cima dessa ideia, dizem tratar-se de uma lembrança das preocupações que nada resolve, restaria saber qual é o espelho mágico que conserva assim a impressão das coisas. Como explicar, sobretudo, as visões de coisas reais jamais vistas no estado de vigília,
e nas quais jamais se pensou. Como se explica isso? Né? Nos fenômenos que as pessoas falam de coisas que elas não têm conhecimento, veem coisas que elas nunca viram. Só, continua Kardec, o Espiritismo nos pode dar a chave desse estranho fenômeno que passa despercebidas as maravilhas da natureza que menosprezamos. Muito bem explicado, muito bem elaborado, isso aqui por Kardec, e não temos dúvida. Aqueles que dizem que Kardec está ultrapassado é que estão ultrapassados, porque ele está atualíssimo. Então, é o que ele, resumindo, né, o que a gente vai estudando com a doutrina, é o dia que o homem aceitar a existência desse mundo espiritual, agindo no mundo material, todos... Claro, isso vai demorar muito tempo, mas um dia isso vai acontecer. Está lá no Evangelho, está lá no Livro dos Espíritos. Um dia a ciência vai se unir a esse lado científico que o mundo espiritual, que a doutrina espírita nos esclarece e nos mostra que existe. E aí, para nós, né, esse conhecimento já nos alivia de muitas situações, de muitas dificuldades. Queridos amigos, estamos encerrando